tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 pórticos. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo. Diga comigo, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Diga-se, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Eu creio que hoje o anjo do Senhor está agitando essas águas. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém, amados? Amém, queridos? Nós estamos diante de uma palavra viva e poderosa, e eu creio que hoje o Senhor, o mesmo Deus que curou lá no tanque de Betesda, está curando aqui na comunidade evangélica Filadélfia. Aqui nós estamos falando de um homem, não de um homem inválido. Este texto não está falando de um homem inválido, doente, paralítico. Esta não é a ênfase do texto. Não é isso que Jesus Cristo está tentando nos ensinar. O que Deus está tentando nos ensinar com este milagre aqui é que Deus, Ele tem resposta para os pecadores. Aqui nós vamos ver, amados, este homem estava aguardando muito tempo alguém que pudesse usar para com ele de misericórdia, de amor, de graça. E ele ficou esperando um longo tempo, mas não havia ninguém. Eu não tenho ninguém. Se nós olharmos dentro deste texto, nós vamos ver que este tanque chamado Betesda, ele, na verdade, é uma construção de 5 pavilhões. E no centro destes pavilhões, muitos doentes, cegos, coxos, mancos, se refugiavam para lá. Nós vamos ver ali um edifício de 5 andares, 5 pavilhões, com as portas, com 5 portas, e muita gente correndo para lá. Ali era um abrigo de enfermos, de necessitados. E o tanque de Betesda, aqui nós vamos ver que as suas águas esporadicamente eram movimentadas. E o fato daquelas águas se movimentarem despertava os homens à fé. Algumas pessoas vão olhar para este texto e algumas pessoas até insistem em dizer que a cura veio da fé do povo nas águas, que as águas na verdade eram medicinais, e quem sabe porque ali as águas, havia uma fonte subterrânea que faziam borbolhas de águas, e eram as bolhas que movimentavam as águas e despertavam a fé do povo, a fim de que o povo pudesse entrar, que a fama, a reputação do povo, do poço de Betesda, era grande. E eu creio que a fama do tanque de Betesda era grande, porque de fato, milagres aconteciam ali. De fato, as pessoas recebiam esporadicamente as respostas, os milagres. Esse poço se tornou famoso e atraiu gente de todos os lados, justamente porque nós não podemos negar que ali se produzia milagre. Aquele local se tornou um santuário de milagre. E nós sabemos, queridos, que os tanques de Betesda ainda estão hoje no nosso meio, santuários de milagres. Ainda há santuários de milagres no nosso meio, locais onde as pessoas recebem milagre. Nós não sabemos, na verdade, qual é a raiz desses milagres.
Se as águas eram termas ou medicinais, creio que não. Mas o fato é que nós precisamos acreditar na Bíblia como ela está escrita. E nós não podemos desprezar o ministério dos anjos, porque os anjos do Senhor também estão ministrando a nosso favor. Eu creio que os anjos do Senhor hoje estão aqui, trazendo a tua resposta, agitando essas águas. Mas há muitos tanques de Betesdas por aí. Há muitas pessoas recebendo milagres que nós não podemos contestar. A Bíblia nos declara que nos últimos dias haverão alguns que se levantarão como falsos profetas e falsos cristos, com muito poder, sinais e prodígios, e que poderão até mesmo enganar os da fé. Nós sabemos, queridos, que o ser humano, por si só, ele é dotado, por ser um ser espiritual, de poder. Há poder no ser humano, há alguns dons que Deus deu, pessoas dotadas de dons que podem produzir milagres. Há capacidade no ser humano, psicológica. Algumas pessoas, elas podem curar. Alguns tanques de Betesdas por aí. Nós sabemos, queridos, que o diabo, ele também cura, ele também faz sinais, ele também faz prodígios. Lá em Êxodo 4, nós vamos ver, amados, que os magos de Faraó reproduziam sinais feitos por Moisés. Leia a palavra de Deus e você vai ver que os magos de Faraó, os feiticeiros de Faraó, reproduziam exatamente os sinais que Moisés fazia. Deus disse a Moisés: Moisés, mandarão estender as varas sobre as correntes, sobre os rios, sobre os poços, e que as rãs cubram o Egito, e até mesmo a cama de Faraó. Eu vou cobrir o Egito de rã, isso será sinal para que Faraó liberte o meu povo. E Arão estendeu a vara, e as rãs vieram, e ali aconteceu um sinal, um prodígio de maravilha. Mas a Bíblia também declara que os encantadores de Faraó, os magos de Faraó, logo mais puderam produzir os mesmos sinais que Moisés e Arão fizeram, os sinais da rã. Os feiticeiros ainda estão aí produzindo sinais. Há muitos tanques de Betesda. E nós não podemos negar que cientificamente alguns milagres são até mesmo comprovados. Há muitos operadores de sinais, há homens que operam através do seu poder psíquico, há pessoas recebendo sinais, há demônios operando sinais. Sinais de mentira, mas eles estão aí. Mas aqui nós vamos ver, amados, um homem do tanque de Betesda. Nós vamos ver que para aquele homem não havia mais esperança. Nós vamos ver que para aquele homem não havia mais esperança alguma. Se nós olharmos para o contexto, e eu quero que você adentre Betesda nessa hora comigo, eu quero que você caminhe pelo pórtico onde a multidão de coxos, cegos, mancos e necessitados estão. Talvez mais pareça como uma enfermaria sem médicos. Está cheia, está lotada. Porque eles sabem que esporadicamente o anjo aparece no mover das águas. A saber, um é curado. Então todos os olhos ali estão fitos no tanque de Betesda. Todos os olhos estão voltados para o tanque de Betesda. E eu quero convidar você comigo, e Jesus está chegando ali. E Jesus sabe que para o cego há esperança no tanque. Há uma chance, pelo menos. Que para o mudo há uma chance no tanque.
que para os necessitados há uma chance no tanque. Mas para aquele pecador, ainda que alguém misericordiosamente compadecesse dele e o jogasse no poço de Betesda, nem assim haveria resposta para ele. Nem assim. Por que, pastora Selma? Porque aquele homem era um pecador. E só há um capaz de perdoar pecados. Essa história não é a história de um inválido, de um doente. Essa história do homem pecador é a minha história, é a sua história. Tem um nome, tem um rosto. Diz respeito a mim, diz a respeito a você. Mas eu louvo a Deus que o Senhor está presente neste lugar. E a graça de Deus correu para você. E o milagre que Jesus opera no físico, na alma. E ele chega até mesmo no espírito, onde ninguém mais pode chegar. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus opera quando tudo mais falha. O nosso Deus, Ele está aqui hoje. E o milagre que Ele vai operar na sua vida, querido, não vai ser esporádico. Vai ser total e permanente. Diga a pessoa do seu lado o milagre que Deus tem para você essa noite. Diga: anjo nenhum pode operar. Homem nenhum pode realizar. Diga: há um único que é capaz de operar plenamente e permanentemente. Diga aí o nome dele: é Jesus, o Salvador, porque ele veio para perdoar os pecados teus e os meus pecados. Aleluia! 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 Hoje o Espírito Santo está te convidando a tirar os olhos dos demais tanques por aí. Hoje o Espírito Santo está te convidando a tirar os olhos dos anjos, dos homens, dos pseudo-profetas. O Pedro não pode curar você. Tiago não pode curar você. João, aquele homem do peito, mais íntimo de Jesus, nem ele pode curar você. Não da cura da alma, não da cura do espírito, do pecado que enferma o nosso espírito e que nos leva à paralisia, ao leito e à morte. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Todos pecaram, mas eu louvo a Deus que a graça hoje correu para você. Ela está aqui. Essa graça te ama. Essa graça quer te levantar, te soerguer, te fazer andar mais uma vez. E o milagre de Cristo, ele é pleno, ele é total. Ele vai tocar o teu físico, a tua alma e até o teu espírito vai ser soerguido e levantado mais uma vez. Você vai ser restaurado em nome de Jesus. O cego, quando era lançado no tanque de Betesda, porque o anjo de Deus curava, porque a Bíblia diz assim: quando o anjo do Senhor vinha, ele movia as águas e um era curado. Eu creio, querido, exatamente como está escrito. Você sabe que o arcanjo Miguel não pode perdoar você. Mesmo diante de todo poder, nem ele pode perdoar você. O único que pode perdoar você dessa enfermidade que assola o nosso espírito e que leva o homem à morte, à paralisia, é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus. Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode restaurar o teu coração, Ele pode restaurar a tua família, Ele pode trazer um novo tempo para você.
Você que estava durante tantos anos amarrado nesse leito, hoje eu creio que Deus vai te soerguer. A voz do trovão de Deus vai te dar 3 ordens, 3 palavras apenas. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. A ordem do trovão de Deus é apenas 3 palavras. 3 palavras é o suficiente. E eu gosto do que vem depois. A Bíblia diz assim: imediatamente. Imediatamente, o paralítico que há 38 anos tinha os seus olhos no poço de Betesda. A Bíblia diz que imediatamente, quando ele olhou para Jesus, ele foi curado. Eu estou declarando que a tua cura chega agora em nome de Jesus. A tua resposta vem depressa e ela vem já. Porque Cristo está aqui, você vai ser restaurado. Recebe em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus. Amados, que existem algumas curas físicas que recebemos, mas o seu prazo é temporário. O cego, quando é curado, logo mais ele vai ficar doente mais uma vez. Hoje a gente é curado, amanhã a gente torna a ficar doente. Não é assim? Cura temporária. Mas aquilo que Jesus Cristo faz, dura para sempre. Ele vai no nosso espírito. E aquilo que enferma o nosso espírito é o pecado. E Ele, quando trata do pecado, Ele trata de forma que o espírito fica curado, a alma fica restaurada e o físico fica restabelecido. Eu creio que Deus hoje tem cura para você. Ele é Salvador, o nome dele é Jesus, que significa Salvador. É o único que pode salvar os homens dos seus pecados. Eu estou falando para alguém aqui, que está há muito tempo paralisado, limitado, jogado no chão, consequência de algo que é espiritual e não sabe. Que ainda está esperando dos Betesda deste mundo, sendo que só há um que pode estender as mãos para você. Eu quero encorajar você a olhar somente para Jesus, somente para Jesus, somente para Jesus, porque em Cristo há poder para perdoar pecado. Em Cristo há poder para perdoar pecado. Em Cristo há poder para perdoar pecado. Aquele homem viveu praticamente a vida inteira. A gente não sabe quanto tempo, na verdade, ele ficou exposto à beira daquele poço. A gente não sabe quanto tempo ele ficou ali. Mas o fato é que ele estava há 38 anos doente. E ele deve, por certo, ter usado de todos os recursos humanos, médico, remédio, mas nada pode dar resposta e solução para a vida dele. Não havia ninguém, até que Jesus Cristo chegou para ele, cheio de graça e de misericórdia, e mandou que ele levantasse, pegasse o seu leito e andasse, porque os seus pecados estavam perdoados. E imediatamente depois do perdão de Jesus, o homem levantou e andou. Olha para Jesus, espera em Jesus, 24 horas olhando para Jesus, somente para Ele, porque Ele é o nosso Salvador. A graça de Deus está abundante neste lugar. Para aquele homem, amados, era o fim de linha. Era o fim de linha, ainda que ele fosse jogado no tanque de Betesda, ainda que o anjo chacoalhasse as águas, o anjo não tem poder para perdoar pecado. Ia sair, ia entrar doente, ia sair doente do mesmo jeito. Entende isso? Existem muitas pessoas buscando nos tanques por aí, recebendo alguns milagres até, mas eu quero aconselhar você, olha para Jesus, porque Ele é o único Deus soberano capaz de perdoar pecado. Para aquele homem era o fim, era a reta final, era o ponto final. E nós vamos ver nos textos bíblicos, para alguns homens, o fim, querido, mas a graça de Deus está trabalhando, ela não para de trabalhar. Enquanto você está aqui, a graça de Deus está trabalhando em teu favor. Aquele homem chegou ao fim do fim. Não havia um sequer
capaz de manifestar graça e misericórdia. O que ele não sabia é que Jesus Cristo já estava trabalhando em favor dele. Se nós olharmos, nós vamos ver Jacó, não é? Jacó, ele lutou, e quando esgotou a força humana de Jacó, foi ali que Deus o transformou. Quando chegou o fim, é que Deus manifestou o seu poder. Se nós olharmos para a vida do profeta Jonas, o fujão, profeta Jonas, ele fugiu, desobedeceu a palavra de Deus, a direção de Deus. Deus tinha um plano, um propósito, um chamado para a vida dele, mas ele deu as costas para o plano e para o chamado de Deus, e fugiu, foi surpreendido por uma tempestade no meio do caminho, e quando não, os homens de dentro do barco lançaram Jonas para dentro do mar. A palavra de Deus diz que veio um peixe, não sei se era uma baleia, era um animal marinho, engoliu Jonas, e aquilo, querido, foi profundo. Se fosse um submarino, ainda nós estávamos em segurança, não é? Submarino. Se há algum lugar mais baixo na terra, é o fundo dos mares. E Jonas estava lá, mas no meio do bucho da baleia, no meio das tripas do peixe, do suco gástrico. Aquilo era terrível. Um lugar escuro. E lá, no profundo da terra, no seio dos mares, onde era impossível ser salvo. Eu louvo a Deus que até lá Deus ouve as nossas orações. Até lá, a palavra de Deus diz que Jonas se sentiu sozinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando ele decidiu orar a Deus, arrependendo do seu pecado. E a palavra de Deus diz que Deus o ouviu, deu uma cólica na baleia, deu uma indigestão, o escolhido de Deus é indigesto no ventre do peixe. E aí, querida, a baleia foi para a beira da praia e vomita o Jonas. O Jonas limpou daquela alga, desoncotou. 3 dias de viagem, cheguei em Nínive. Não é assim? Chegou no fim, é o fim. Daniel, agora eu estou no fim. O leão está com fome. Fui lançado na cova e o leão está faminto. Imagina, leão faminto. E o Daniel lá, agora virei comida de leão. Aí vem a graça que trabalha. Deus é uma graça, não é assim? O leão está com fome. A graça está trabalhando para amarrar a boca do devorador, para que não consuma o fruto do teu trabalho. Eu creio nisso. O leão vai, deixa eu ver, dá uma experimentada nesse filé, cheira, dá uma lambida, cheirou, lambeu, mas não mordeu. Você sabe, o diabo é assim, ele cheira, lambe, mas não morde, porque nos ungidos do Senhor o diabo não toca. Não toca. Não toca. Eu estou declarando em nome do Senhor Jesus, como profeta dessa casa, que a graça que te alcançou, te justificou, te perdoou, vai livrar a tua vida de todas as tentativas de Satanás, porque ele ruge como um leão, buscando alguém para que possa tragar, mas na tua vida ele não vai comer, na tua vida ele não vai tragar, ele não vai morder. Pode até te assustar um pouquinho, mas você, querido, está protegido pela graça, guardada pela graça, irmã, amada pela graça, favorecida pela graça, a graça do Senhor te alcançou. Você estava morta nos teus delitos e pecados, mas a graça do Senhor te atraiu,
te alcançou, te lavou, te remiu, vai te estabelecer. Filho amado, filha amada, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Diga, Deus tem mais para você. Diga, descansa. Diga, tira os olhos dos tanques dessa vida. Diga, dos poços dessa vida. Diga, do tanque de Betesda que o mundo oferece. Diga, olha para Jesus. Diga, porque o milagre de Deus é perfeito e completo. Diga, só Ele restaura o espírito. Diga, livrando o homem da morte, perdoando de todo pecado. Diga, só Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. Enquanto os vivos por ti retornam, talvez tenha entrado aqui no nosso meio alguém cansado de vigiar o poço. Estou cansada de vigiar o poço, pastora Cel. Estou cansada de vigiar essa água. Para mim, cheguei no limite. Há um Deus aqui que é fonte. Há um Deus aqui que é fonte de águas vivas. Sacoleja essa pessoa meio dorminhoca do teu lado. Diga assim, anima. Em nome de Jesus, você vai beber das águas que Cristo dá. Diga, o anjo do Senhor está movimentando as águas. E Cristo está conosco. Poderoso para perdoar, para restaurar, para transformar a tua sorte. Diga, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda liberta. Diga, há bastante poder nas mãos do teu Senhor para transformar a tua vida e a tua família, se você puder crer. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Se Deus não disse que chegou o fim, é porque não acabou. Se Deus não disse que chegou o fim, é porque não acabou. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para mudar. Ele tem poder para mudar. Receba em nome de Jesus. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo essa graça trabalha por você, querida. Essa graça trabalha por você. curando todo receba, querida. meu ser. Receba essa graça, receba essa graça. Confio. Ela te ajuda. Quando você diz, estou cansada, o fardo é pesado, Senhor. Confio. As responsabilidades são muitas, Deus. As responsabilidades são muitas, Senhor. Eu te ajudo, eu te sustento. A minha graça, o meu favor não te desamparou. Está para fora. O Senhor tem um lugar amplo e espaçoso para você. O Senhor vai mudar a tua sorte. Essa graça está trabalhando. Essa graça está trabalhando. Quando você pensou que tudo havia acabado, a graça continuou trabalhando. Escolhido do Deus vivo, amada do Senhor,